todos, sejam bem-vindos. A gente vai hoje para a nossa segunda parte da aula. Na aula passada, nós ficamos faltando o último pilar, né, da fé, e o Cher vai partir dele, é o sexto pilar. Na semana que vem, eu estou prevendo fazer uma revisão rápida, passar por essas duas aulas e partir para a vida do profeta, né, o nascimento dele, algumas histórias que envolvem o nascimento dele, e a história um pouco, né, do contexto daquele período. E hoje nós vamos ter, além desse pilar, um pouco desse período pré-islâmico, né, um pouco da história da Kaaba, e a aula é com o Cher hoje, tá bom? Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, o Criador do Universo, e que a paz e a bênção de Deus estejam com todos os seus mensageiros e profetas, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Muhammad, e sobre todos os seus familiares, companheiros e seguidores até o dia de juízo final. Peço a Deus que nos abençoe nessa tarde, abençoe a todos que estão aqui e que estão nos assistindo, mesmo distantes. Amém. Agradeço novamente a todos, né, a professora doutora Franci Rose, a USP e a todos vocês, meus irmãos, e boa tarde a todos. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. O que quer dizer assalamu alaikum? É isso. Que a paz de Deus esteja convosco. Qual que é a resposta? Wa alaikum assalam. O que significa? Também. Wa e convosco também. Semana passada nós falamos sobre alguns tópicos, né? Sobre alguns temas, intenção, confiança. Falamos sobre, principalmente a intenção, né? Falamos sobre o Bismillah, né? E também falamos sobre os pilares da fé. 5 pilares da fé. Na realidade são 6, né? Só que acabamos falando somente de 5 pilares. Vou recapitular aqui, ponto por ponto, sem entrar na explicação. Para a pessoa se tornar muçulmana, é necessário que ela constitua a sua fé primeiro, antes de ir para a prática, para o campo da prática. Ela precisa necessariamente ter a sua identidade. Quem é ela? Ela acredita em quê? Qual que é a ideologia dela? Então, ela precisa, a fé dela precisa estar resolvida. Então, são 6 pontos que a pessoa, são os limites para que a pessoa ela esteja dentro do Islã, as fronteiras do Islã, são 6 pontos. Primeiro, crer em Deus único. Crer em todos os seus anjos. Crer em todos os seus mensageiros e profetas. Certo? Só um detalhe, o livro sagrado vem antes do profeta, tá? Então, o quarto são os profetas e o terceiro são os livros sagrados. Alguém aí que conhece mais, um pouquinho mais do Islã, fala, ei, eu achei que errou. Fiquei quietinha, me comportei. Na ordem, na realidade, os livros, né, e os profetas, os livros foram revelados aos profetas, né, e aos mensageiros. Então, crer em Deus único, nos seus anjos, nos seus livros sagrados, nos seus mensageiros e profetas enviados por Deus. Crer, e o quinto, crer no dia de juízo final, que existe vida depois da vida terrena, existe uma vida eterna num outro plano, só Deus sabe onde será, e acreditamos em paraíso e inferno, né? Nós explicamos sobre isso. E agora entramos no 6º
ponto. Alguém tem alguma pergunta, como ficou muito apertado semana passada? Alguém tem alguma pergunta sobre os 5 pilares que nós citamos? Não? Tudo bem. Então, o 6º pilar é crer no destino. A palavra é simples, mas o significado, quando nós entramos na explicação, ela leva um pouquinho mais de tempo. Crer no destino, muita gente fala, maktub, né? Maktub significa, em árabe, significa escrito, tá escrito. Na realidade, para nós, muçulmanos, o destino divide-se em 2 partes. A primeira parte é aquela que o ser humano não tem influência sobre ele, ou sobre ela, né? Essa parte, o ser humano não tem influência. Como, por exemplo, o dia que eu nasci. Não fui eu que escolhi o dia que eu nasci. Eu não escolhi o dia que eu nasci, mas também não escolho o dia que eu vou morrer. Eu não escolho. São coisas que não estão nas minhas mãos e eu não tenho como interferir nisso. Nascer do sexo masculino ou sexo feminino. Não fui eu que escolhi. Isso foi escolhido por mim. Por mim, quer dizer, Deus escolheu por mim isso. Não fui eu que escolhi isso. Ser alto ou baixo, isso está nas mãos de Deus. Ser louro ou moreno, tudo isso está nas mãos de Deus. Não fui eu que escolhi isso para mim. Então, essa parte eu não tenho interferência quanto a ela. A outra parte, onde o ser humano ele tem influência sobre o seu destino. Uma coisa, pode completar? Fica à vontade. Tem uma dúvida que as mulheres sempre perguntavam, né? Mas o destino, não foi eu que escolhi o dia que eu nasci. Mas se eu marco uma cesariana, foi o médico que escolheu junto comigo. Qual é a interferência aí quando se marca uma cirurgia, né? O recém-nascido não escolheu. A gente está dizendo da pessoa, do dia que ela nasceu. Ela não escolhe. Eu não escolhi o dia que eu nasci. Então, no meu destino, eu estou... Então, quando a gente fala o dia que nasceu, o dia que morreu, da própria pessoa, no meu destino, eu não tenho interferência sobre esse ponto. Então, o recém-nascido não escolheu nascer em tal dia, ele não chegou e falou, não, nesse dia eu estou ocupado, tem reunião. Né? O recém-nascido, ele foi escolhido isso, alguém escolheu por ele isso. Então, eu não escolhi. A própria pessoa ela não escolheu interferir no seu destino. E o dia da morte também. A outra parte é onde a pessoa faz uso, e ela interfere sim. Por exemplo, Deus colocou 2 caminhos. Caminho do bem e o caminho do mal. E deu ao ser humano o livre-arbítrio. E aqui, o uso do livre-arbítrio, boa tarde, está nas mãos desse ser humano. Então, nas minhas mãos, eu tenho a livre escolha, o livre-arbítrio, de escolher entre seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. Bem resumido, né? Qual dos 2 caminhos, da obediência ou da desobediência? O caminho do paraíso ou o caminho do inferno? Caminho da adoração ou o caminho do pecado? E assim por diante. Então, eu tenho 2 caminhos e na hora da bifurcação, né, na hora da escolha, Deus me deu algo chamado livre-arbítrio, livre escolha, e a partir dessa livre escolha, eu posso fazer uso. Isso, Satanás também teve. Os anjos não têm o livre-arbítrio, lembram disso? Então, os anjos, eles só obedecem a Deus, eles não têm o livre-arbítrio, então não tem como dizer um anjo desobediente, não existe anjo desobediente, só existem anjos obedientes, anjos adoradores a Deus, que obedecem a Deus em tudo. Satanás não era um dos anjos, porque ele foi criado da labareda do fogo, enquanto os anjos são criados da luz divina, de Deus, né? Deus é que os criou da luz.
Então, Satanás ele tem o livre-arbítrio, e assim ele fez uso do livre-arbítrio quando Deus ordenou que os anjos e Satanás se prostrassem em respeito ao conhecimento que Adão tinha. Todos os anjos obedeceram, menos Satanás, que fez uso do seu livre-arbítrio e desobedeceu a Deus e não se prostrou e foi expulso, sofreu a punição. E continua fazendo uso do seu livre-arbítrio, porque ele poderia fazer uso do livre-arbítrio e pedir perdão a Deus, mas ele, por causa do orgulho, ele não pede perdão a Deus. Então, eu como ser humano, eu tenho o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, entre seguir o caminho do bem e o caminho do mal. Deus no Alcorão Sagrado, ele diz, "Wa nafsin wa ma sawwaha", e a alma e o ser que ele criou. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Deu-lhe a noção, né? Deu-lhe, mostrou os dois caminhos. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Lhe mostrou a obediência e a desobediência. Deu noção para esse ser humano. Colocou dentro dele essa noção de bem e do mal. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Bem-sucedida aquela pessoa que rega, né, a semente do bem. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. E mal-sucedido, uma pessoa fracassada, aquela que semeia ou que rega a semente do mal. Então, Deus colocou para o ser humano e mostrou para ele e disse, siga o caminho do bem, não siga o caminho do mal. E aí fica por conta de cada pessoa, de obedecer ou não. Porém, enquanto nós temos vida, um suspiro de vida, Deus deixou as portas do perdão abertas. Enquanto a pessoa estiver no caminho do mal e ela decidir, falar, não, eu fiz muito pecado nessa vida, tal, eu vou pular para outro caminho, não, eu vou me arrepender, eu vou mudar de caminho. Ela continua, ela pode pedir perdão a Deus, se ela for sincera, lembram que a gente falou das 3 condições para a pessoa se arrepender, né, o arrependimento. Primeiro, que ela se arrependa de ter cometido o pecado. O segundo, de parar de praticá-lo, se ela estiver praticando no presente, e ter intenção sincera de não voltar a cometê-lo no futuro. Então, aqui, o seu perdão, ele é aceito por Deus. Por quê? Porque existe, de fato, sinceridade. Existe o pedido verdadeiro de perdão. Então, e a pessoa também do outro caminho está indo muito bem na obediência, achou que nunca fez nada, nunca sentiu o gosto da desobediência, fala, não, eu vou dar uma visitada no outro caminho, né? Andar um pouquinho por aquele caminho, ver como é que é e tal. Da mesma forma como, enquanto tiver um suspiro de vida, e a pessoa ela tem um livre-arbítrio, enquanto ela tiver consciência, ela pode pular de um caminho para outro. A essência na religião islâmica é a consciência. A consciência, lucidez e consciência. Consciência por quê? Por isso que a criança ela não é passível de punição. Por quê? Se ela não atingiu a puberdade, ela não atingiu a maturidade de consciência, ela não é passível de punição. Ela não atingiu a maioridade. E a maioridade dentro da religião islâmica é na puberdade, tanto do homem quanto da mulher. Essa é a nossa maioridade. E aí ela atinge realmente a maioridade de recompensa e de punição também, juridicamente também, legalmente. Num Estado islâmico. Por quê? Porque ela já tem consciência. Então, a consciência é que conta. E por isso que para a pessoa ser muçulmana, ela precisa ser consciente. Uma pessoa com deficiência mental, né, que impeça com que ela
identifique e separe as coisas, o que ela fizer, ela não é passível de punição. Por quê? Porque a pessoa que está doente, a pessoa que está dormindo, a pessoa que tem deficiência mental, que impeça que ela tenha consciência, essa pessoa ela não é passível de punição, e ela está isenta perante a lei, a lei islâmica. Então, a consciência é muito importante. Por quê? Porque, como nós dissemos, né, a questão da intenção, né? As ações são de acordo com as suas intenções. Então, aí pergunta-se, e o suicida? Ele escolhe ou não escolhe o dia que vai morrer? Que silêncio. Vou dar uma incentivada. Eu tenho uma bala de café aqui. E é boa, né? Não vou fazer propaganda, né? O que uma bala não faz, né? Que uma bala não faz. Fazendo suicídio, não escolhe o dia. Ele acha que fazendo suicídio ele vai ser um mártir. O suicídio é normal. Explica melhor. Se você puder falar no microfone. Isso. Fernanda, nossa passeadora. Ele escolhe que quer ser um mártir. Tem que estar no verdinho. Ah, tá. Tá funcionando. Ele escolhe que quer ser um mártir, mas quem escolhe o dia é o líder de onde ele está. Da comunidade. Esquece. Você está falando de um... Não, o suicídio é normal. Eu estou cheio dessa vida, vou me matar. Não, ele não escolhe o dia. Ele escolhe a situação. Ele escolhe a situação. Se o dia é amanhã, depois ele não... Ele já está sem consciência. O suicida, na hora do ato, na hora do ato, ele escolhe o dia que ele vai morrer ou não? Não. Sim ou não? Sim. Ele disse não. Quem acha que sim, levanta a mão. Ele escolhe, mas não é Deus quem decide se a coisa... Quem acha que não, levanta a mão. Eu já vou... Quem acha que não, levanta a mão. Quem não perdeu nada e não quer achar nada, levanta a mão. Vamos voltar para o destino? Eu não escolho o dia que eu nasci, e não escolho o dia que eu vou morrer. Por outro lado, eu escolho que caminho que eu vou seguir. Certo? A minha intenção e o suicida, ele escolhe o ato, mas não escolhe o resultado. O resultado, que é a morte, não está nas mãos dele, está nas mãos de Deus. Pode ser que Deus tenha escrito para ele, determinado que nesse dia ele vai morrer, e coincida o destino do ato dele com o resultado, com o dia da morte dele. E pode ser que não. Por exemplo, uma pessoa que cai de paraquedas não se abre, o cara se esborracha, mas não morre. E outra que está andando, tropeça no cadastro de sapato, cai, bate a cabeça na guia e morre. Pode ser um que tenta se enforcar, a corda arrebenta e ele também não morre. Exatamente. Então, na realidade, todo o resultado está na mão de Deus, que é a primeira parte do destino. E o ato está nas nossas mãos. Então, o suicida, mesmo que ele morra, e amanhã, no dia de juízo final, ele não será questionado por que ele morreu tal dia. Ele será questionado pelo ato dele. Por que ele se desesperou, por que ele não teve confiança em Deus, Então, ele vai ser questionado pelo ato. E nós seremos recompensados ou punidos pelos nossos atos, e não pelo resultado. Aqui, esse ponto é muito importante para o muçulmano, para que ele possa viver
tranquilo na vida, sem ansiedade. Para ele não viver ansioso e não ter essas doenças que levam à depressão e essas questões. Então, principalmente a ansiedade. E isso faz o quê? A pessoa também buscar sempre os meios lícitos para fazer as coisas. Então, o que acontece? O desespero faz o ladrão achar que roubar o leva à riqueza. E não necessariamente, porque a riqueza é um resultado. Não está nas mãos de nenhum ser humano. É um resultado. Pode ser que ele roube e tenha dinheiro. E roube e não tenha dinheiro. E uma pessoa trabalhe honestamente e seja rica. Ou trabalhe honestamente e não tenha riqueza. Por quê? Porque a riqueza ou a pobreza são resultados. São resultados. Tem um dos companheiros do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, Abdurrahman ibn Auf. Ele era muito rico na época, ele era um comerciante e veio reclamar certa vez com o profeta. Naquela época não tinha banco, né? E ele veio reclamar com o profeta. Ó, profeta, o que eu faço? Tudo que eu faço é abençoado, tudo que eu faço, e eu não tenho mais onde guardar dinheiro, e vem dinheiro, tudo que eu faço, vem dinheiro. O profeta olhou e falou, agradeça a Deus. Falou, mas eu não sei mais o que fazer, não sei onde colocar. Para uns é a solução, para outros é um problema, né? E aí o profeta olhou para ele e falou, faça o seguinte, coma pão andando. Coma pão andando. E aí ele foi. Passado um tempo, uma semana, 2 semanas, voltou até o profeta. Profeta, o senhor ia me dar a solução para que essa bênção não diminuísse um pouquinho, que essa entrada de... E multiplicou, aumentou. E o senhor falou, calma. Falou, o que você fez? Ele falou, eu comi pão do jeito que o senhor falou, andando. Ele falou, não pode ser. Você fez alguma coisa a mais. Ele falou, não, é isso. Ele falou, não, como você fez? Ele falou, não, eu comia pão e levantava o pano da minha roupa para que as migalhas não caíssem no chão. Ele falou, tá aí. Pronto. Se ele tivesse deixado cair as migalhas no pão, pisaria numa bênção e ele perderia o direito a ela. E ele, já respeitando a bênção de Deus, não deixando com que as migalhas caíssem no chão, para não pisar nelas, para não desperdiçar, porque o desperdício é uma das formas da bênção ir embora, ele respeitando, Deus o abençoou mais ainda. O resultado não está nas mãos dele. Ele fez por onde? E Deus é que determinou esse resultado a ele ou não. Então isso diminui muito da questão da ansiedade. Eu trabalhei honestamente. Não roubei de ninguém, acordei cedo, fiz a minha parte, agora eu estou tranquilo. Minha consciência está tranquila, agora está nas mãos de Deus o resultado. Qual que é a ansiedade? O que é a ansiedade? É querer as coisas antes do seu tempo. Fazer as coisas rápido, fazer a sua parte e a parte dos outros. Quando a gente fala de religião, é a sua parte e a parte de Deus. E a parte de Deus é de Deus e a sua parte é a sua parte. Deus falou para você ser obediente. Ele não falou chegue ao resultado. Deus não exigiu que nós chegássemos ao resultado. Deus ordenou que nós fizéssemos. Por onde? Honestamente, da forma como Ele ensinou. Pronto, eu fiz isso, agora eu entrego nas mãos de Deus. Eu comprei a passagem, saí com antecedência, rezei, pedi a Deus e segui meu caminho para o aeroporto. Se eu conseguir chegar ou não, o desespero de chegar ou não, não vai facilitar ou dificultar. Pelo contrário, o resultado é o mesmo. Chega lá, o avião atrasou ou o avião saiu mais cedo.
Pronto. Fechou o aeroporto. Não vai ter mais voo. Neblina, chuva. E aí, o que acontece com o seu desespero? Foi em vão. Então, a religião, ela veio para tranquilizar a pessoa e fazer com que ela simplesmente pense em fazer a sua obrigação. E o que é de Deus, já que Ele prometeu, Ele fará. Então, a pessoa não se preocupe com a parte que não está ao seu alcance. E faça aquilo que está ao seu alcance somente, para que ela não viva em ansiedade, não viva em depressão por aquilo que não foi alcançado e que foi muito desejado. Isso é uma das formas da pessoa vivendo assim. Se ela crer nisso, o muçulmano crer nesses 6 pontos, ele se torna muçulmano de fato. Muçulmano na identidade, muçulmano na fé. Agora ele sabe que caminho que ele vai seguir. Antes de seguir, é necessário escolher que caminho eu tenho que escolher, planejar. E aqui esses 6 pontos mostram todo o caminho que a pessoa ela vai seguir em sua vida. Mas não basta isso. Por quê? Porque não basta eu crer. Eu também tenho que fazer. Esse é o equilíbrio da vida. Aqui está a felicidade, o caminho da felicidade, da tranquilidade, entre o equilíbrio de você crer, de você acreditar e você fazer. Coerência. Essa é a coerência entre o que você fala e aquilo que você pratica. Lógico, nós somos seres humanos e nós temos falhas. É que não pode, as falhas não podem ser muitas, para que não haja um desequilíbrio muito grande entre essas duas partes. Eu creio em Deus e faço tudo contra Deus. Desobedeço a Deus em tudo. Não existe coerência. Eu creio em Deus, mas eu carrego, só por garantia, eu carrego uma ferradura, carrego trevo de 4 folhas, carrego uma nota de $1, carrego lentilha, carrego romã, carrego... Está tudo ali? Tudo naquela bolsa lá. Se você crê em Deus, então existe uma incoerência, existe um desequilíbrio. Porque, e não posso, lógico, não posso deixar de olhar todo dia de manhã o horóscopo, né? E de vários jornais, né? Não pode. Então, isso é contraditório, existe uma incoerência. Se você acredita em Deus, como que você acredita que a cartomante ou o trevo de 4 folhas ou $1 é que vai trazer riqueza para você? O Islã ele vem para libertar as pessoas da escravidão, da superstição, da escravidão de umas às outras, libertar a mente dela. Libertar a mente dela. Ela fazer as coisas que têm que ser feitas, que ela acredita que são corretas, sem interferência, sem ela ficar amarrada à superstição, nem ao espelho que quebrou, e aí tem 7 anos, mas 7 anos de azar. Imagine viver 7 anos, imagine durante esses 7 anos a pessoa contando contagem regressiva, vai acabar os 7 anos e quebra mais um espelho. Diga. Uma pergunta sobre o suicida. Até onde eu aprendi, que eu conheci até hoje, aí veio essa dúvida. O suicida, ele vai ter o julgamento dele ou ele vai direto para o inferno? Todos têm o julgamento. Todos passarão pelo julgamento e todos serão julgados pela sua ação. Mesmo aqueles que entrarão eternamente no inferno serão julgados, porque Deus é justo. Então, o dia de juízo final, o que é? É o tribunal. O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele, com os demais profetas, ele diz: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Quem crer em Deus e no dia de juízo final, que fale o bem ou se
silencia. Quem crer em Deus, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ. Quem crer em Deus e no dia de juízo final, que trate bem o seu vizinho. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. E quem crer em Deus e no dia de juízo final, que trate bem do seu hóspede, da sua visita. Nos três, lógico, são boas maneiras que o profeta está nos ensinando, a religião, né? Nos ensina as boas maneiras, bom comportamento, como é que a pessoa age socialmente, como é que ela deve ser um exemplo na sociedade. Mas ele diz, quem crer em Deus e no dia de juízo final, preste atenção, são dois, dos 6 pilares, ele citou só 2, quem crer em Deus e no dia de juízo final. Por quê? Porque esses são muito fortes. Por quê? Onde quer que você esteja, se você crer nesses 2 pontos, você vai dizer, eu creio que existe um tribunal, e eu serei apresentado a esse tribunal. E eu creio no juiz, que vai me julgar um dia. E ele está comigo onde quer que eu esteja. Então, se eu tiver sozinho, no meio do deserto, e puder fazer um pecado, e eu crer nesses 2 pontos, eu vou pensar 2 vezes, porque as pessoas não estão vendo, mas o juiz, eu creio que existe um juiz, ele está me vendo. E eu acredito que eu serei apresentado a um tribunal. E essa minha ação hoje, ela será apresentada nesse tribunal e eu serei julgado, que é o dia de juízo final. Então, não necessariamente eu faço isso por causa dos meus pais, das pessoas, da polícia, tal. Eu faço isso de consciência, por isso que é a questão da consciência. Eu me comprometi com o meu juiz e estou comprometido com o dia de juízo final. Crer em Deus e no dia de juízo final. Então, todas as pessoas, inclusive o suicida, ele será apresentado no dia de juízo final, nesse tribunal, e será julgado por Deus, o juiz, que é o justo para nós muçulmanos, e todos serão, por que você fez isso? E serão pesadas as suas. Existe uma divergência quanto à questão ele ficará eternamente no inferno ou não. Isso há uma divergência, né? Entra direto no inferno e pode ser que pague e depois seja... porque depende de o porquê também que ele se suicidou. Ele foi acometido por uma doença. Essa doença impediu que ele tivesse consciência do que ele estivesse fazendo ou não, né? Perdeu a consciência, perdeu a lucidez, ou não, ele fez premeditadamente porque ele estava endividado e ou vergonha, ou honra, ou alguma coisa. Tudo isso será colocado no dia de juízo final. Eu tenho só a aparência, o externo. Eu não tenho o que está dentro do coração da pessoa. Eu não consigo julgar. Essa pessoa vai para o inferno ou vai para o paraíso. Mas eu posso julgar o ato dela. O suicídio leva ao inferno. A caridade leva ao paraíso. Se a pessoa fez a caridade com a intenção de agradar os outros e não a Deus, nós sabemos que não é aceito por Deus. Mas eu não tenho como saber da sua intenção, ou você saber da minha. Se eu estou dando por caridade mesmo, por sinceridade, ou só para agradar os outros que estão me vendo. Então, as intenções são pessoais, individuais. E Deus é que sabe dessas intenções. E Ele que julgará cada pessoa. Eu só tenho o externo. Então, eu não posso falar, fulano vai para o inferno ou fulano vai para o paraíso. Não. Mas tal ato leva para o paraíso, tal ato leva para o inferno. Está claro? É que você ficou parado olhando. Vai... Não. Se Deus quiser, vai para o lado bom. O que fica dentro da tecnologia hoje, né? É quando se diz, por exemplo, o senhor disse, o sexo, né? Com Deus. Então, hoje nós temos dentro desses laboratórios, dizem que há, por exemplo, a escolha, né? Essa escolha do sexo. Os pais podem programar, eu entendi, o ato
os pais programam, dentro desse raciocínio? Sim. Seria, então. Sim. Então, mesmo com a tecnologia, essa programação feita pelos pais e tal, quer dizer, é o ato que é programado, é o ato, mas o nascimento, o sexo, Isso é ciência, e a religião, ela abriu Sim, eu sei, a parte da ciência. Tá, o que tiver na mão do ser humano, se ele tem como chegar a isso, ele pode fazer, porque Deus é que libertou. Não está fora disso. Não está. Não, eu sei que toda ciência, toda tecnologia, realmente ela está abençoada por Deus, Sim. obviamente, né? Sim, se ela for usada para o bem. Sim, obviamente, né? Então nós temos uma mão por bem bom. Então quer dizer que é esse raciocínio mesmo. Sim, é isso aí. O que acontece? A pessoa não escolheu nascer. O fruto dessas pesquisas, nasceu um homem, nasceu um menino, nasceu uma menina. Ele não escolheu. O próprio recém-nascido não escolheu. Pode ser que os pais tenham escolhido, Deus escolheu, mas na realidade, no final, é Deus que escolhe. Por quê? Porque no final, por mais, se Deus não permitiu, a pessoa vai. Por exemplo, hoje você tem tanta tecnologia, uma mulher fértil tenta ter filhos e não consegue. E outra, de repente, era estéril, dada como estéril, que não pode, não sei o que lá, e de repente, esses dias, anteontem, visitando uma pessoa, e ele tem um exército de filhos, né? E ele falando assim, parabenizando, né, que ele teve mais um filho, tá? Ele falou: fizemos de tudo para não ter filho, laqueadura, tudo, né, não sei o quê. Ele está abismado, os médicos estão abismados, tá? Não era para ter filho, a esposa não era para engravidar, engravidou. Então, destino, acabou. O resultado, não importa. Se Deus vai tirar um filho da rocha, vai tirar o filho da rocha, não importa. Vai acontecer, vai acontecer. Aquilo que Deus determinou, de uma forma ou de outra. Nós acreditamos muito nisso, né? Nessa questão. Lógico, associado sempre a fé associada à razão. Uma não está desassociada à outra. Nós não funcionamos somente com a fé. Não. Sempre. A ciência, ela não está desassociada à religião islâmica. Não. Elas caminham juntas. Só que as regras, as normas divinas é que delimitam, né? Regram a ciência. Por quê? Porque a ciência é igual ao revólver. Sim. Pode ser usada para o bem ou para o mal. Igual a faca, igual ao carro, igual à mão, igual à língua. Então, a religião, ela vai fazer o quê? Dentro desse limite, ela vai colocar os limites e vai colocar as regras e as normas. Pois não. O destino está escrito. Sim. Pode mudar. A escrita pode mudar. O destino está escrito. Essa escrita pode mudar. Não, aquilo que Deus estabeleceu não muda. O que pode mudar, por exemplo, Deus determinou para mim que durante a minha vida toda eu vou ganhar R$1 milhão. Minha riqueza será de R$1 milhão. Se eu trabalhar 24 horas ou não trabalhar nem um pouco, esses R$1 milhão vão vir. De uma vez, parcelado, não sei como, não sei em que momento da minha vida. Não é o nosso caso. Se eu estiver deitado na minha cama, com certeza vai abrir um buraco no céu e vai cair esse R$1 milhão. Quer dizer, Deus vai dar um jeito. Então, vai chegar. A questão é, eu trabalhei honestamente ou não? Eu fiz por onde ou não? Se eu trabalhei honestamente, esse R$1 milhão vai chegar com bênção. Aqui a bênção é o diferencial. Pode render mais ou render menos. Pode ser que ele seja mais do que suficiente para mim e pode ser que seja de menos para mim. Pode ser que não tenha bênção nenhuma. A forma
como eu vou conquistar. Tem um sábio, que é uma das 4 escolas da jurisprudência islâmica. Pergunta online. Pergunta online. Então, tem um sábio chamado Ahmad ibn Hanbal. Certa vez ele visitando uma aldeia, e os alunos estavam esperando ele, né? E ele chegou depois da oração, as pessoas estavam saindo da mesquita e tinha um grupo de alunos esperando ele. E aí tinha o cavalo e ele veio um garoto e falou: eu seguro para o senhor o cavalo, né, com a cabresto, é isso? Como é que fala? É cabresto? A rédea. E enquanto o senhor dá aula, né? E aí foi, deu aula, quando saiu, encontrou o cavalo lá, mas sem a rédea. E aí ficou aquele constrangimento dos alunos, como o sheik vem lá de longe, de outra aldeia, e roubam ele, né? E aí um dos alunos foi até o mercado, né, para comprar. E aí viu um garoto lá vendendo, a rédea. Ele falou: quanto você quer? Ele falou: 2 moedas de prata. Pagou 2 moedas de prata e veio, trouxe as rédeas. Quando o sheik, né, viu as rédeas, falou: essas rédeas são minhas, né? Quanto você pagou nelas? Ele falou: não, que isso, que isso, sabe? Ele falou: não é para te pagar, mas eu queria saber quanto que você pagou. Ele falou: paguei 2 moedas de prata. E aí o Imam Ahmad, né, esse sheik, começou a chorar. Aí todo mundo olhou: por que ele está chorando, né? Ele falou: por que o senhor está chorando, sheik? Ele falou: não, é que quando eu saí da mesquita, eu pensei, como é que que gorjeta que eu vou dar para esse garoto? E eu pensei, vou dar 2 moedas de prata. Mas ele insistiu em receber essas 2 moedas de prata de forma ilícita. O resultado seria o mesmo. É a nossa intenção que muda ou não. Se ele tivesse permanecido na intenção boa dele, de segurar e manter ali, ele receberia essas 2 moedas abençoadas. Mas não, mudou a intenção, mudou a conduta, ele recebeu 2 moedas de prata, mas sem bênção. Renderiam muito mais se tivessem sido abençoadas, porque no final o que acontece será punido por elas. Pelo ato, pela intenção. Está claro? Se o que está escrito não muda, Deus muda de ideia? Aquilo que ele determinou, ele vai manter. O que muda é isso. Se a pessoa escolher fazer o bem no meio do caminho, Deus vai abençoá-la. Ou não. Já sabendo o que cada um de nós fará. Por exemplo, imagine que tem 2 filhos. Lógico, há um disparate entre os 2 exemplos, mas só para facilitar. Eu tenho 2 filhos, um Gastão, né, gosta de jogar fliperama e tal, essas coisas, e o outro vai comprar livros e tal. Fliperama é velho? Videogame, sei lá. Agora fiquei envergonhado. É muito velho. Vai gastar. E aí, é que eu tenho mais de meio século, né? Ainda não. Calma. E aí, não, eu envelheço também. Eu sou justo, eu dou para cada um a mesada, né? E falo para cada um deles: usem para o bem, não usem para o mal. Olha o que vocês vão fazer com esse dinheiro. Mas já mais ou menos sabendo o que cada um vai fazer com o seu dinheiro, né? Então, Deus não muda de ideia. Ele somente recompensa
ou não, abençoa ou não as suas escolhas. Se elas forem boas, abençoadas, se não, porque ele deixa o livre-arbítrio para nós escolhermos. Pergunto, talvez pelo exemplo do 1 milhão, né? Uhum. Está escrito que eu vou ganhar 1 milhão. Vou ganhar 1 milhão durante a minha vida, mas ele pode mudar de ideia e... Não, eu quero que ele ganhe 2. Não, porque isso já é determinado aos 4 meses lunares de gestação. Quando a pessoa passa a ter vida independente, uma alma passa a ser não dependente mais da mãe, mas passa a ser um outro indivíduo quando é soprada vida nele, aos 4 meses lunares, 120 dias, aqui é determinado para ele quanto tempo ele viverá e a sua riqueza. Mas aí existe um papel na oração. A gente convence Deus a mudar de ideia? Não, nesse aspecto não. Não, você não faz Deus mudar de ideia. Você faz Deus te abençoar ou não. Se você reza, a sua escolha de adorá-lo, ele te abençoa. A sua escolha de fazer um pecado, você só está falando, Deus, me puna ou me recompense. Ele simplesmente está deixando você escolher, e você, de acordo com as suas escolhas, ele te recompensa ou não. Deus disse, faça o bem e será recompensado, faça o mal e você será punido. Questão de recompensa e punição. Simples. Uhum. Tá claro? A questão da Vanessa lá de João Pessoa é assim, na teologia islâmica, como que a teologia ela entende a questão da eternidade para os radicais muçulmanos que se suicidam? Como é que é? De novo. Como é que, por exemplo, vou dizer como ela escreveu, a teologia islâmica entende a questão da eternidade para os radicais muçulmanos que se suicidam? A eternidade é para todos, tanto no paraíso quanto no inferno, mas existirá uma vida eterna depois dessa vida. Então nós falamos que existe um nada, depois existe uma vida temporária dentro da barriga da mãe, né, dentro do útero da mãe, depois tem uma vida temporária na vida terrena, aqui na terra, depois a vida do túmulo, que também é uma vida temporária, e depois a ressurreição. Todos os seres humanos serão ressuscitados para o dia de juízo final, e essa vida, no paraíso ou no inferno, ela será eterna. Para todos. Está claro? Está claro. Está claro, Vanessa? Ela vai dizer que sim. Pois não. Gostaria de saber o que é ser muçulmano. O que significa muçulmano? Muçulmano islâmico ou muçulmano são a mesma coisa, né? O islâmico é o que pratica o Islã, e muçulmano, em árabe, muslim, é aquele que está em paz, que está entregue, que se entrega, muslim, que está em paz, que se entrega a Deus. Por isso que a gente fala que todos os profetas eram muçulmanos. Todas as pessoas adoradoras a Deus, monoteístas, eram muçulmanos. Adão era um muçulmano. Por quê? Porque todos eles eram entregues a Deus. Eles se entregavam, eles se submetiam, né? A palavra submissão aqui no Ocidente ela é dura, submissão, tal. Para nós é uma palavra, ela é positiva. No Ocidente, né, ela é pejorativa, que, ela na verdade, tem uma negativa. No árabe é entrega o sentido correto, não é submissão, né? Acho que a tradução, porque submeter, era uma conversa que eu tive com a professora Aida Hanani Ramezá, que é uma professora aposentada da USP, que ela dizia que a palavra do árabe corretamente seria entrega,
e não submissão, porque a submissão, ela sempre, para o português, quando a gente vai traduzir para o português, a submissão tem uma coisa de que você está obrigando o outro a fazer. A entrega é alguma coisa que você faz pelo coração, e não pela imposição. Então, há uma diferença no português. Então, as traduções, de certa maneira, elas acabam sendo equivocadas. Então, quando eu abro a minha tese de doutorado, eu abandono a ideia de submissão e adoto a ideia de entrega e faço a distinção na língua portuguesa. Porque eu acho que isso faz diferença quando a gente vai pensar na religião e nessa entrega, que é, no caso da minha tese, é uma entrega dos sentidos. Quer dizer, você modifica o olhar, o tato, o olfato, né, todos os sentidos, porque você passa a comer outras comidas, você começa a cuidar com como você entra em contato com as outras pessoas, como você fala. Então, todos os sentidos, eles são modificados na entrada da religião. Na verdade, em todas as religiões, você há algumas modificações corporais, mas acho que no Islã, talvez seja a religião que mais modificações existam, porque existe regra para tudo, né? Para alimentar, para tomar banho, para fazer oração, para o casamento, para a relação sexual. Quer dizer, há regras estabelecidas e que modificam essa entrega, né? Então, eu raramente falo em submissão, porque a submissão sempre me dá uma coisa mais... eu sou forçada a fazer. E quando você opta em fazer, você não é forçado. Então, a entrega, para mim, faz mais sentido, né? Mas eu entendo o que o senhor está dizendo, que como você vem de um contexto árabe, submissão e entrega, ele sabe qual é o sentido, porque ele vivencia isso de uma maneira mais profunda. Então, para ele, não vai fazer distinção. Mas, academicamente, para os meus alunos, eu corrijo, né? Vamos falar em entrega, né? Vamos tentar trazer para o português, porque eu acho que assim as pessoas conseguem compreender melhor a ação religiosa, né? Perfeito. Então, essa questão da submissão para nós, ela tem um pouquinho, doutora Franci, tem um pouquinho de submissão, sim. Por quê? A entrega, ela é voluntária, e muitas vezes nas questões agradáveis, mas você se submete. Essa é a diferença, né? Uhum. Não tem a conotação de que alguém está me forçando. Não, eu estou me submetendo a essas mesmo que elas sejam desagradáveis. Elas não sejam muito agradáveis. Essas leis, por exemplo, todo mundo está fazendo certas coisas e eu tenho que me submeter à lei de Deus, de não fazer, mesmo que todo mundo esteja se divertindo lá, mas eu não posso fazer. Mesmo que seja desagradável, mas eu me comprometi a isso, então eu me entrego e me submeto a essas leis, porque ninguém está me obrigando, mas é escolha minha. Então, nas questões agradáveis e desagradáveis, que não são tão legais, mas eu tenho que fazer, porque é um comprometimento que eu tenho com a minha religião, com a minha consciência. Eu escolhi esse caminho e sei que, no final, o resultado será bom. Então, o muçulmano, essa pessoa entregue. O muçulmano é aquele que se entrega a Deus, que se entrega às leis, que se entrega à fé, que se entrega, mas não é só inconscientemente, conscientemente. Então, a definição de muçulmano a definição de Islã é entrega total e voluntária a Deus único. Entrega total. Não existe até a página 20. Não, é total. Quando eu me comprometo, é total. Mesmo que eu fale no meio do caminho, mesmo. Mas a intenção é que seja total. E voluntária, não imposição, porque Deus no Alcorão Sagrado diz: não existe imposição quanto à religião. La ikraha fid-din. Está claro? Então eu poderia dizer que seriam obediências boas. São as obediências que eu faço voluntariamente. Assim como o pôr do sol é obediente, a lua é obediente, né? Os ciclos são, romanticamente falando. Sim, tudo nessa vida. Se você entrar por aí, então, Fátima. Perfeito. Então seria dessa forma. Perfeito. Eu obedeço às regras porque eu obedeço a religião, lógico, voluntariamente.
Então, ao invés desse termo submissão, que até seria pejorativo, né? Então, são uma obediência boa, uma obediência que eu... Uma obediência voluntária. Voluntária, né? Que eu quero. Exatamente. Quando nós analisamos, eu como muçulmano vejo que tudo nessa vida é concatenado, tudo é sincronizado. Então, é igual às estrelas, igual ao movimento da Lua, do universo, da constelação. Tudo é concatenado, tudo é obediente a Deus. Os únicos que não que têm o livre-arbítrio é o ser humano e Satanás e sua prole, que são os gênios. Esses têm o livre-arbítrio e eles fazem, e a ordem é para entrar em harmonia com todo o universo. Da mesma forma como o céu, igual o Sol e a Lua, andam em sincronia, em obediência, em harmonia, igual o nosso corpo anda em sincronia, os olhos junto com o coração, junto com a audição, tudo sincronizado, o ser humano também deveria obedecer a Deus voluntariamente, total e voluntariamente, para que ele pudesse também entrar em harmonia com todo o meio ambiente, com todo o universo. É para isso. Muito obrigada. Queria voltar lá que você tocou no assunto das 4 luas, dos 120 dias, e aí despertou curiosidade para saber a respeito do aborto, como é visto, se existe. O aborto, em geral, ele é proibido, e existe alguma divergência quanto à questão antes dos 4 meses, né? Aqui existe uma divergência, mas pouca. Como eu estou na área acadêmica, eu posso citar essas divergências, né? Falar dessas divergências, mas no geral é proibido, a não ser em alguns casos específicos que colocam em risco a vida já constituída, né? Então existe uma regra de jurisprudência que diz que a vida constituída, a regra já constituída, ela tem prioridade à vida possível, né? Então eu não posso colocar uma vida possível colocar em risco a vida já constituída, perfeito? E assim por diante, tem algumas, mas no geral o aborto ele é proibido, né, tendo as suas exceções, perfeito? Mas é uma questão, só para complementar, do ponto de vista acadêmico, que a gente não pode se furtar a discutir, porque a gente tem, na questão do aborto e outras questões, por exemplo, o senhor acabou de dizer, só é vida no Islã a partir de 120 dias. Então, isso não quer dizer que haviam grupos, por exemplo, em sociedades, você pode perguntar de vários livros de algumas feministas, que vão relatar histórias de casos de mulheres que faziam aborto antes desses 120 dias. Porque considerava-se que se a vida só acontece a partir dos 4 meses, então, se fizesse o aborto antes desse período, não era crime ou não era uma coisa desejável. Não há também nada no Alcorão que diga isso claramente, porque não é uma temática do período da revelação. Né? A questão do aborto não é uma temática que ela surge, porque não se pensava que ao engravidar uma mulher tirasse um filho, isso não, era uma coisa que não se pensava no período. Então, se a gente for ler o Alcorão, nunca vi nenhuma passagem que dissesse somos contrário ao aborto, porque não se trata de uma questão. Então, todas as interpretações posteriores, elas vêm no bojo até de uma problematização muito mais recente. Eu descobri num livro de um dicionário islâmico espanhol, como que se fala, um adendo sobre uma lei que foi constituída no Cairo, em 94, de líderes islâmicos junto com a Igreja Católica e assim, com a informação da Igreja Católica para fazer um documento anti-aborto, né? Então, pelo esse documento que eu li, essa questão ela é muito recente, porque assim, o debate contra o aborto pelos muçulmanos, assim como é feito em outras religiões, é uma coisa muito recente, porque não era uma coisa pensada.
Então, você preserva a vida, né? A partir do momento que você tem a vida, você vai preservar a vida, né? Então, não se constituía um crime ou algo hoje que você vai ter essas várias interpretações, e aí cada líder vai dizer uma coisa diferente, às vezes um consenso, às vezes uma escola vai apontar para uma direção, mas tem que ficar atento a isso, né? Porque acho que são questões acadêmicas, né, de gênero, né, que eu particularmente venho me dedicando a estudar, que eu acho que é importante a gente tomar cuidado até para ver o que está dito de fato, o que é feito e como é interpretado, né? E como, de certa forma, é executado. Então, existe aí certas maneiras e nuances que a gente tem que desvendar do ponto de vista do Geertz, da hermenêutica, né? De como essas interpretações elas vão se dando com o passar do tempo, né? Desde o texto sagrado em si às novas interpretações no contexto que a gente vive hoje, né, que se discute tanto a questão do aborto, da questão de gênero, a questão do feminino e do masculino, né? As escolas, quando falam sobre isso, e essa divergência, lógico que todos estão embasados, né, em dizeres, tanto do Alcorão quanto do profeta Muhammad. Então, quando proíbe-se estão fundados em alguma coisa, né? Não é do nada, né? Eles não estão apoiados em nada, ou veio uma opinião. Isso já é antigo, né? Já é antigo, já que o profeta Muhammad, quando ele fala sobre esse relato, né? Que a pessoa no ventre da mãe é soprada a vida nela, tal, quando vem os 4 meses, né? Os 120 dias, tal. Então, já determina que a partir daí é vida. E aí a discussão que vem, mas no geral é isso, é proibido e pronto, permitida somente em alguns casos, só exceções só. Tudo bem? Bom, tem mais alguma coisa? Tá bom? Pois não. Tem mais? Tem. Então, a gente não entrou nada disso. Gente, a última questão só para a gente entrar no tema de hoje, tá? Quando eu cheguei um pouco atrasado, não sei exatamente como o senhor começou a palestra, mas você estava falando um pouco de destino, de juízo final. E a minha pergunta é como o Islã vê a questão da origem do mal. Porque se Deus sabe o futuro e sempre soube o futuro, e é um destino, alguma coisa predeterminada, como que o Islã vê porque que Deus permitiu que o mal existisse, ou se o mal, na visão islâmica, é simplesmente a ausência do bem? Porque existe essa dualidade, bem e mal, a pessoa pode escolher o caminho do bem ou do mal, mas se Deus sabe tudo, Ele previu tudo, Ele criou tudo, Ele sabe o que vai acontecer, então o mal é só um instrumento para ajudar no plano de Deus? Sou curioso só. Exatamente, você já definiu. A questão do mal é a ausência do bem. É igual a escuridão, é a ausência da luz, é igual ao frio, a ausência do calor. Então, você tem... é o resultado do livre-arbítrio. Então, quando eu decido não obedecer, esse é o mal. Como eu tenho livre-arbítrio e Deus me deu esse livre-arbítrio, é a forma justa dele me julgar. Então, ele deixou para mim escolher obedecer ou não, comer ou não, dormir ou não, e assim por diante. Certo? Respeitar ou não. O que é o mal? Ser educado ou não. Aqui eu posso usar esse microfone agora para te ofender. Perfeito? Ou não? Eu faço livre-arbítrio, está nas minhas mãos. Independente do resultado, se eu vou ser recompensado ou punido. Mas é o resultado de uma escolha. O bem e o mal são resultados de uma escolha que eu faço. Se eu escolher não obedecer, eu estou fazendo o mal. É dado o nome de mal. Deus é o Criador de tudo. Nós não acreditamos que Deus... isso é importante também, de que Deus... e o adversário de Deus é Satanás. Não. Deus é o Criador de tudo. E tem os desobedientes. Satanás é um deles. Que é uma criatura de Deus. Então não é Deus é o bem e Satanás é o mal. Não. Ele era do bem, porque ele escolheu
ele escolhia fazer o bem, até que ele escolheu não fazer o bem. Então ele fez o mal. Então a gente dá nome às coisas, mas na realidade são uma de duas escolhas. É o resultado da nossa escolha, só isso. Está claro? Filosofei demais? A gente pode pensar, eu costumo dar um exemplo em sala de aula, nós fechamos as perguntas, só depois agora. Mas só para dar um exemplo, né? Em sala de aula, eu costumo dar o exemplo dos meus. Eu tenho 3 filhos. Então, embora a educação que eu dê seja a mesma, para cada um eu dou de forma diferente, porque cada um compreende de uma maneira diferente. Então, o livre-arbítrio está muito. Então, o Gabriel tem uma característica, o Eduardo tem outra, o João tem outra. Então, cada um deles vai receber a mesma mensagem que eu estou dando de forma diferente. E muitas vezes eu tenho que mudar o tom da mensagem. Né? Porque o que um entende de uma maneira muito branda, o outro ele acaba entendendo de uma forma muito mais enérgica. Né? Então, a transmissão, né, do conhecimento, ela vai se dar, e a maneira como que a pessoa que recebe vai agir, é o próprio livre-arbítrio dela. Quer dizer, a mensagem é a mesma, mas como cada um vai agir, é que são elas. Né? Então, vamos passar para a aula. As outras perguntas, a gente retoma daqui a pouco, tá? Então, agora, partindo da teoria, né, da crença, agora vamos para a prática. O que o muçulmano tem que praticar? Muitas vezes a gente ouve, né, qual a sua religião? Eu sou católico não praticante. Qual a sua religião? Eu sou judeu não praticante. Qual a sua religião? Eu sou ateu não praticante. É o ateu que acredita em Deus, né? O que jura por Deus, que não existe Deus. E qual a sua religião? Eu sou budista não praticante. Qual a sua religião? Eu sou muçulmano não praticante. O que significa isso? Para nós muçulmanos, não existe o meio termo. Ou é ou não é. Então, para nós muçulmanos, é a mesma coisa que não existe entre eu sou honesto ou não praticante, né? Então, como não existe meio termo, né? Ou é honesto ou não é. Para nós, ou é muçulmano ou não é. Onde é que define que a pessoa é muçulmana? Nesses 6 pontos da crença. Então, se a pessoa ela crê nesses 6 pontos, ela é muçulmana. Agora falta completar. Eu sou muçulmano na carteirinha, na identidade. Agora falta eu confirmar isso na prática. E a primeira prática ali quando eu falei crer em Deus único, aqui é a prática, é verbalizar isso, testemunhar que Deus é único e que Moisés, Jesus, Muhammad são mensageiros de Deus. Então, a partir daqui, é o primeiro passo que é a fala, né? Mexer a língua, né? Então, é o primeiro passo da prática. É confirmar a crença. E eu acredito, agora eu falo. Não é necessário sair batendo de porta em porta. Não. A pessoa faz entre ela e Deus. Ela pode fazer isso. Ela pode estar onde ela quiser. Ela não precisa falar para ninguém. As pessoas fazem isso como testemunho, né? A chamada de shahada, da entrada no Islã, de aceitar o Islã, de adotar o Islã. Ela faz isso normalmente na frente de um sheik ou de uma pessoa querida que ela queira, que ela confia muito, tal, por uma questão de procedimento durante a vida, por exemplo, testamento, herança, enterro, casamento, um monte de coisas, né? Então, mas se a pessoa ficar no meio do Amazonas, ou ela não pode falar, e ela verbalizar isso entre ela e seu Criador, já é aceito. Se ela pronunciar isso, já é aceito. Se ela não puder pronunciar, a intenção dela já basta. Perfeito? Porque começa tudo com a intenção. Começa tudo com a sinceridade, com a crença, com a fé. E aí, o segundo ponto, testemunhar que Deus é único e testemunhar que Moisés, Jesus e Muhammad são mensageiros e servos de Deus. Significa o quê? Deus é único e tudo que além de Deus é mensageiro, são criaturas de Deus. Certo? E aí, o segundo ponto não é mais só
palavras, mas sim práticas. Praticar a oração 5 vezes ao dia. Eu, como muçulmano, tenho que praticar a oração 5 vezes ao dia. Essas orações, elas são feitas a Deus, né? 5 vezes ao dia, em horários determinados. Deus, certa vez, o profeta Muhammad, ele estava sentado e veio o anjo Gabriel para ele e falou, na hora da oração do meio-dia, e o ensinou a rezar, e disse para ele, reze agora. Depois veio na outra oração, no outro horário, e falou, reze. E assim por diante, as 5 orações, e aí ele determinou de que hora até que hora que tem que fazer essas orações. E elas têm um período. Então, por exemplo, hoje, 12:07, 12:08, em São Paulo, estou fazendo, não sei aqui, mas deve ser um pouquinho mais tarde. Mas aqui 10 minutos mais tarde, 10, vamos lá, 12:10, é isso? 12:10 entra o horário do meio-dia, horário da oração do meio-dia. Vai até as 3 e... Aqui é 3:30? 3h34. 3h34. 14, 13h34. Tá. 12h14 até as 3h34. Então, nesse período eu posso fazer essa oração. E é uma oração voltada a Deus, a pessoa pode fazer sozinha, mas se ela estiver próxima à mesquita, o homem, né, estiver próximo à mesquita, ele é obrigado a fazer na mesquita, fazer em congregação e direcionado a uma direção só, que é a Kaaba. E aqui, a questão da Kaaba, ela tem uma história. Ela, de acordo com a história islâmica, a Kaaba ela foi construída por Adão. Quando Adão e Eva se encontraram no Monte Arafat, em Meca, Deus ordenou que Adão construísse a Kaaba. A Kaaba seria um cubo, né, um quarto de pedras, um quarto, que foi colocado como sendo a casa de Deus. Foi construído por Adão com a ajuda dos anjos para que ele adorasse a Deus. Fosse uma referência à adoração a Deus. Um símbolo na terra de adoração a Deus. Mais tarde, com a questão do dilúvio, ela se encobriu, ela ficou coberta, e mais tarde, com a vinda do profeta Abraão, quando ele teve o seu filho primogênito, Ismael, com a escrava, que era ex-escrava, né, de Sara, e foi dada como escrava a Abraão, e ele teve um filho com ela, Agar, e aí ele... O que eu falei? Não era Agar? Você falou também? Falei? Falou Não Hajar. sei. Hajar. Ah, tá. Agar. Em português, Agar. E nasce esse filho, Ismael, e quando esse filho cresce, existe uma história, né, que ele é apresentado ao sacrifício. Nós muçulmanos acreditamos que o filho oferecido a sacrifício é Ismael e não Isaac, porque ele é o primogênito, porque não é inconcebível nós acreditarmos que Ismael seja filho, como dizem, né, alguns, bastardo, né? Não. Como um profeta vai cometer adultério? Então, Deus errou ao escolher o seu profeta para ser o exemplo para nós, um adúltero? Isso é inconcebível, nós não podemos acreditar. A pessoa que acreditar nisso, ela deixa de ser muçulmana automaticamente. Porque você coloca em xeque a decisão de Deus, a escolha de Deus. E coloca a questão de que a idoneidade de um profeta, dos grandes profetas, ele é o pai dos profetas, quer dizer, o resto, então é inconcebível. Como é inconcebível também crer que Jesus, ele seja
também fruto de adultério, né? Mas tudo isso para nós é milagre. E aí, quando essa criança cresce, Deus ordena que Abraão, ele construa Acaba, reconstrua Acaba. Então ela já tinha as bases, e aí Deus mostra para Abraão onde está o local soterrado, onde Acaba estava soterrada, os alicerces da Acaba, e aí ele reergue Acaba, reconstrói Acaba, e ela passa a ser a primeira casa, já era, né? De adoração, primeiro local de adoração a Deus sobre a face da terra. 40 anos depois, Deus ordena que Abraão construa a casa de Jerusalém, a casa de adoração em Jerusalém, e ele a constrói 40 anos depois de construir Acaba. E Acaba, ela passa a ser uma referência, e ela permanece assim toda a vida, até os dias de hoje, e até os politeístas, os idólatras, eles faziam a peregrinação. E dentro da religião islâmica, dentro da crença islâmica, todos os profetas fizeram a peregrinação. Então, todo muçulmano tem que se direcionar a Kaaba, chamamos de Qibla, né, direção, onde quer que esteja. Se estiver na lua, ele vai rezar, vai se voltar a Kaaba. De que forma? Se voltando na direção do planeta Terra, onde estiver. Então, para que isso? É uma forma de disciplina, de organizar os muçulmanos, onde quer que eles estejam, para que um não reze à direita, à esquerda, para cima, para baixo, todos tenham um norte, todos tenham uma direção, uma forma de organizar. E a oração, ela é feita, quando é feita em grupo, se tiverem duas pessoas rezando juntas, uma é líder, e a outra é seguidora. E quem é o líder? Ele é escolhido de acordo com o seu conhecimento islâmico, conhecimento do Alcorão. E aí, sempre tem que ter um líder. É uma forma de treinar a disciplina. Se vocês verem, se tiver 1 milhão de pessoas rezando, vai estar ao comando de uma pessoa só. Ao comando de uma pessoa só. Quem puder ver, principalmente na época da peregrinação, a mesquita de Jerusalém, ou a mesquita de Meca, você vai ver milhões de pessoas, a mesquita lotada, dentro e fora, as ruas, todas ao comando de uma pessoa só. E cada um sabe o que fazer. E tinha um americano, muçulmano, e tinha um estudioso de matemática. Ele estava conversando tal, e aí apareceu, ele tinha aqueles canais que passam a mesquita de Meca, e aí ele falou, ele estava na hora da oração, né? Antes de começar a oração por pouco tempo. Aí ele perguntou para essa pessoa, quanto tempo leva para organizar todas essas pessoas, enfileirá-las? Aí ele começou a fazer contas, né? Se cada metro quadrado cabe tal, e eu preciso, para organizar pessoas no metro quadrado, tanto tempo, e aí tem tantos metros quadrados ali, eu vou levar isso, eu preciso mais ou menos de um mês e pouco para organizar todo esse número de pessoas. E aí ele falou, então, espera um pouquinho, né? Aí, começa a oração e o sheik fala, Allahu Akbar, Deus é maior. Esse é o comando de que iniciou a oração. E aí todas as pessoas enfileiradas, cada um se enfileirando, todo mundo formou aquele círculo, fileiras, uma atrás da outra, todas, e começou a oração. Não levou mais do que 10 ou 15 segundos para organizar todas essas pessoas. Porque essa entrega, cada um sabe que nessa hora eu tenho que fazer a minha oração. Essa entrega, se a pessoa estiver assistindo a novela, né,
e está com uma preguiça danada, ou assistindo jogo de futebol e tal, e está esparramado no sofá, ou está fazendo outras coisas, tal, deu hora da oração, aqui que aparece essa entrega. E aí a pessoa, ela tem que fazer, é um compromisso que a pessoa, ela se submete a ela se entrega, e ela vai fazer. Então, as 5 orações diárias. A primeira oração é antes do nascer do sol, é a alvorada, chamada de alvorada. A segunda é a partir do meio-dia, né? A partir do... na realidade, a gente não usa, antigamente não se usava o horário, o relógio, não se tinha. Você tem o quê? A posição do sol. E aqui a gente vai, na oração a gente usa o sol. Então, é a alvorada, que tem a ver com o sol, quando começa um clarão, né, um clarinho assim, antes do nascer do sol. O segundo, quando o sol está a pico e ele se inclina para a parte da direita, da tarde, passa a valer a segunda oração. E esse horário, ele termina quando a sombra da pessoa tem o dobro do tamanho dela, que é o meio da tarde. A sombra, ela tem o dobro do meu tamanho. Aí passa a valer a terceira oração. A quarta oração começa ao pôr do sol, que é onde também vira o dia para nós. E a quinta oração passa a valer quando acaba aquele lusco-fusco, aquele facho vermelho no horizonte, no pôr do sol. Quando escurece de vez, passa a valer a quinta oração, e aí ela vale até a alvorada. Então ela tem toda a noite. É uma forma de alimentar o espírito, da mesma forma como alimentamos o nosso corpo, alimentamos o nosso espírito 5 vezes ao dia. Bom, testemunha que Deus é único, e Muhammad, Moisés, Jesus são mensageiros de Deus. Praticar a oração 5 vezes ao dia. O terceiro, pagar o tributo, pagar o zakat, chamado de zakat. Zakat é um imposto que pagamos aos necessitados, uma forma de, podemos chamar nos dias atuais de inclusão social, né? Uma taxa que é dada, é um imposto dado diretamente aos necessitados, uma forma da sociedade olhar pelas pessoas para acabar um pouco com aquele rancor que as pessoas têm por causa da diferença de classes sociais. Muitas vezes o rico não olha para o pobre e o pobre fica rancoroso ou fica tal porque se sente marginalizado ou assim e assim por diante. Então, para acabar com essa desigualdade, para acabar principalmente com os rancores que possam acontecer na sociedade, Deus determina que as pessoas que têm condições, quem são as pessoas que têm condições? Às vezes as pessoas têm 1 milhão guardado e ela acha que não é rica, porque rico é aquele que tem 10 milhões. Então, os muçulmanos, sábios muçulmanos, determinaram qual que é o nível de riqueza. É aquele que tem o seu pão de cada dia, tem o seu sustento e um pouco a mais. Essa é uma pessoa rica. Do dia. A pessoa que tem o seu sustento do dia e um pouco a mais, essa é uma pessoa tida como rica. Nos parâmetros de zakat, qual que é o limite mínimo? Se a pessoa tiver R$2.000, equivalente a R$2.000 hoje, lucro líquido, paguei todos os impostos, todas as minhas dívidas, não tenho dívida nenhuma, e me sobraram R$2.000 de lucro líquido, e passa 1 ano sobre esses R$2.000 sem eu mexer neles,
eu tenho que tirar 2,5% e dá-los, ir diretamente ao necessitado, pobre, mais próximo a mim, muçulmano, e dar a ele. O zakat só serve para o muçulmano. Porém, a doação, então, o zakat acontece uma vez por ano. A doação pode acontecer, a pessoa pode fazê-la, praticá-la 10 vezes por dia. E aí vale para o muçulmano e não muçulmano, não importa quem seja. Por quê? Porque os próximos são, na crença, os próximos, eles têm prioridade. Os meus irmãos de fé, eles têm prioridade no zakat. Mas na doação, eu posso dar para quem eu quiser, eu sou livre. E eu posso fazer isso todo dia. Quantas vezes eu quiser. Certo? Porque aí é esporádico. Isso, imagine, 2,5% de R$2.000 não é nada. Mas imagine que você não é a pessoa que está dando, mas a pessoa que está recebendo. Isso faz o quê? Faz com que o muçulmano, ele sempre esteja antenado. Ele esteja com o radar ligado, sabendo quem está ao seu redor. Faz com que o olhar dele não seja mais um olhar, não vejo ninguém. Às vezes você fala para uma pessoa, no seu bairro tem pobre? Ele fala, pobre? Eu só conheço o farol, só conheço... naquele farol tem pessoas que pedem dinheiro. Mas e os vizinhos? Faz com que a pessoa ela esteja ligada ao seu vizinho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Deus seja com ele, com os demais profetas, ele diz: não é verdadeiramente muçulmano aquele que dorme satisfeito e seu vizinho faminto. Tá, como é que eu vou saber que meu vizinho está faminto? Se não tiver visita, se não tiver um bom relacionamento com ele, se eu não conversar com ele diariamente, se eu não falar para ele bom dia, boa tarde, mesmo que não seja muçulmano, não importa. Como é que eu vou saber que ele está necessitado? Se eu não tiver relação com ele, se eu não tiver um contato com ele, se não tiver, ele me visitar e eu visitá-lo, saber as notícias dele. Isso faz o quê? Existe um engajamento social. E aí diminui as diferenças sociais. E assim por diante. Porque a religião não é só para você e seu Deus, e você fica tranquilo, e você está feliz e está tudo bem. Felicidade não se alcança com uma pessoa. Você só será verdadeiramente feliz quando todos ao seu redor estiverem no mesmo patamar de felicidade. Quando todos estiverem tranquilos, aí você sente a tranquilidade. Quando a sociedade estiver segura, você sente segurança. Não adianta você se armar dentro de uma fortaleza e achar que você está seguro. Não. Enquanto as pessoas não sentirem a mesma coisa que você quer, você não estará seguro. Enquanto as pessoas não estiverem felizes ao seu redor, você também não sentirá a plenitude da felicidade. A religião é um código de vida por conta disso. Porque ela não vem só para atender o interesse do indivíduo, mas sim toda a sociedade, o coletivo, porque nós somos frutos do coletivo e nós somos afetados pelo coletivo. O quarto, que é o jejum do mês do Ramadã, e aqui depende do calendário lunar, depende da lua. Os muçulmanos têm 12 meses lunares. Tem 12 meses lunares. Esses 12 meses lunares, cada mês tem 29 ou 30 dias. Nunca 28 e nunca 31. 29 ou 30 dias. E eles vão se alternando. Não alternando assim, esse mês não dá para saber. Só no final do mês é que a gente fica sabendo se esse mês são 29 ou 30 dias. A não ser que os astrônomos que analisam. Então, dentro da religião islâmica, existe a questão da visão também, da pessoa se preocupar em estar também antenado, vendo. Isso existe, né, nos planetários, existe na Arábia Saudita, nos países islâmicos, isso é comum, né, que as pessoas acompanhem a lua nova, a lua cheia e assim por diante. Né? Nesse mês, Deus determinou que cada muçulmano jejuasse os dias desse mês.
Como é que se determina o dia? Da alvorada, né, do início da alvorada até o pôr do sol. Então, o muçulmano ele deve deixar de comer, de beber, de ingerir qualquer sólido ou líquido, lícito ou ilícito. Né? Da alvorada até o pôr do sol. De que forma? Isso também é uma forma de, primeiro, de purificação física, espiritual e também mental. E como a gente fala em sinceridade, né, em intenção, essas coisas, a única adoração que permanece secreta entre você e seu Criador é o jejum. Nenhuma outra. Por exemplo, eu posso estar doando para mostrar para alguém. Eu posso estar rezando para mostrar para vocês. Eu posso fazer qualquer outra coisa para mostrar para os outros. Menos de jejum eu não consigo mostrar. Ele é secreto. Ele permanece secreto entre... Eu não vi você beber, eu não vi você colocando nada na boca, eu não vi... Se você falar para mim que está de jejum, eu vou acreditar. Porque eu não tenho como... ou comprovar ou rechaçar essa alegação. Perfeito? E outra, eu posso doar, e aí você fala, oh, que pessoa bondosa, eu posso estar rezando. Jejum, como é que eu vou fazer? Pessoal, hoje eu estou de jejum, tá? Ele está mesmo. Estou nada, tomei metade da garrafa aqui. Mas se eu falar isso para vocês, o cara ficou convencido, né? Daí que você está de jejum? Precisa falar? Você está fazendo para mim ou para Deus? Então, é a única adoração que permanece secreta entre a pessoa e seu Criador. Qual que é o efeito disso? É sentir na pele o que o necessitado sente. Se você estiver andando de helicóptero rico e tem comida na sua geladeira, na sua despensa, você vai sentir o que aquela pessoa necessitada está sentindo de fome e de necessidade. Faz com que a pessoa, e saibam de uma coisa, nada mais do que a necessidade para fazer a pessoa ficar humilde. Se eu sou uma pessoa rica e nunca doei, nunca precisei de ninguém, eu não preciso de ninguém, eu tenho meu dinheiro, eu sou rico. O dia que eu precisar alguma coisa, a primeira coisa que eu faço, o que é? Ficar humilde, porque eu tenho que esticar a mão e falar, me ajuda. E por isso que nós fazemos essa súplica com as duas mãos, porque nós necessitamos de Deus. Então nós estendemos as duas mãos a Deus. Ó Deus, nós somos necessitados a Ti, nós necessitamos de Ti. Por isso que nas súplicas a gente estica as mãos, a gente pede a Deus com toda a humildade, e só pessoas humildes que esticam a mão, não é isso? Então a necessidade ela faz a pessoa ficar mais humilde, e também faz a pessoa que tem o coração duro ela aquecer o seu coração, amolecer o coração, porque ela precisa. E quando ela sente o que o outro sente, ao vê-lo, ela tem mais uma motivação a ajudar, ela tem um incentivo a ajudar a próxima pessoa. Se vocês verem o sentido, cada um na sua área, né? Vocês vão ver que cada uma coisa se encaixa na sua área. Por exemplo, se você olhar a questão da sociologia, né? Ou são ações sociais, são questões de inclusão social. É pensar no outro, você faz parte do coletivo e assim por diante, né? Você não é uma árvore que tem vários galhos, várias folhas, e nós dependemos uma da outra. Uma pessoa depende da outra, porque vivemos em sociedade. E a religião ela vem para isso, para dar esse corpo, esse entendimento, essa consciência a todos. E o quinto e último pilar,
Lógico, à noite não é só comer, beber, deixar de comer e beber, e também relações sexuais durante o dia também são proibidas. Tudo isso é permitido somente à noite. Perfeito? E o quinto e último pilar é a peregrinação à Meca, se tiver condições física e financeira, uma vez na vida. É uma obrigação que Deus coloca, que é reviver a história dos profetas, praticar, e ela tem um intuito maior também, de fazer a pessoa, ela vivenciar um pouco do dia de juízo final. Fazer a pessoa vivenciar um pouco daquilo que será o dia de juízo final. No dia de juízo final, a pessoa que for ressuscitada, morrer e for ressuscitada para o dia de juízo final, ela desejará voltar. Ter mais 5 minutos para poder fazer alguma coisa que ela deixou de fazer, né? Uma boa ação, um arrependimento, alguma coisa. E ela vai falar, puxa, aquele momento que eu passei em branco, podia ter aproveitado. Ó Deus, me dê 5 minutos para voltar. Mas aí já é tarde. Então Deus faz com que nós sintamos, nós vivenciemos um pouco do dia de juízo final nessa terra, porque aqui ainda existe como voltar e corrigir os erros ainda, ou ampliar as boas ações que a gente tenha feito. Então é uma forma de desapego. A peregrinação consiste na pessoa se desfazer, se desvincular de tudo que é material, da sua vaidade, do orgulho, do seu conforto, sair da zona de conforto, até a roupa. O homem, ele se desapega de tudo isso, do seu poder, da sua riqueza, e ele vai fazer um ritual de retiro físico e espiritual e mental. São rituais de alguns dias, feitos em Meca. São rituais onde você revive os passos dos profetas, tanto de Adão quanto de Abraão. Você se doa. É um ato de sacrifício, sim. É cansativo. Você pode ficar em hotel 5 estrelas, mas você cansa. E você sente, porque são rituais. E você que está se entregando, você que está querendo, você se comprometeu a fazê-lo. E aí o homem, ele usa somente 2 toalhas brancas. Ele se desfaz de toda a roupa dele. Ele usa 2 toalhas. A mulher vai do jeito que ela, né, coberta, normal, não precisa dessas 2 toalhas. Porém o sentimento é o mesmo. E o homem, né, as pessoas, essas toalhas, elas têm um simbolismo, que são, quando a pessoa morre na religião islâmica, nós damos banho nela, é banhada, né? E ela é envolta com mortalhas, com pano, e ela é enterrada nua, envolta só com esses panos. É feita uma oração sobre ela e é colocada. Essas 2 toalhas, elas simbolizam essa mortalha. É como se a pessoa tivesse morrido e tivesse ressuscitado para o dia de juízo final, sem nada, nua, somente com essas toalhas, estivesse perante Deus, com todas as pessoas ao seu redor, perante Deus. A pessoa, ela vivencia um pouco do dia de juízo final nesse momento, só que nesse momento ela pode voltar, retornar, pedir perdão a Deus e voltar a falar, não, eu vou, já deu medo. Ou, deixei de fazer algumas coisas aí boas que eu tinha, vou voltar para fazer. Ela vivencia um pouco do dia de juízo final. E por isso que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele diz, a pessoa que faz uma peregrinação sincera e correta, e Deus aceita, ela volta
para a sua casa como um recém-nascido, livre de todos os seus pecados. De tão forte que é esse ritual. E é forte, pessoal. Quem esteve, né, quem fez, sabe como é forte. E essa é uma obrigação para todos os muçulmanos que tiverem condições físicas e financeiras, tenham saúde e tenham condições de fazer a viagem. Uma pessoa endividada já está isenta. Uma pessoa doente, ela está isenta. Uma pessoa de idade, que não tem condições de fazê-la por causa da idade, ela está isenta. E assim por diante. Então, aqui estamos, né, tem os pilares da fé e os pilares da prática colocados. Tem uma pergunta da Karina, que Sim. ela perguntou, no caso da súplica, quando você está sujo, ninguém está vendo que você está pedindo a Deus. Então, isso é um pouco como o jejum também seria. Só Deus sabe o que você está pedindo, que está suplicando. Sim, mas eu posso mostrar. Se eu levantar a mão, ó Deus me abençoe, ó Deus me abençoe, eu posso fazer vocês escutarem. Mas a prostração, se você faz... Ela faz parte da oração. A prostração, ela faz parte da oração. Enquanto eu estou com a cabeça no chão, você consegue me ver que eu posso estar suplicando ou não. Eu posso estar só querendo mostrar. Na realidade, aqui entra a intenção. Mas o ato, a oração, eu posso mostrar sim, como a doação, eu posso mostrar, independente da minha intenção, né? A prática do jejum não pode ser vista, não dá para ser enxergada. Mas a oração, a doação, essas coisas, elas podem ser vistas, podem ser mostradas. Lógico, a súplica ela pode ser mostrada ou não, mas o jejum não tem como ser mostrado. Porque eu posso, se eu falar para vocês que eu estou de jejum, vocês podem colocar em xeque. O que me garante que você está de jejum? Não tem como provar. Ó minha língua. Antigamente as crianças, os pais falavam, você está de jejum? E a molecada, né? A gente vai treinando. Eu comecei a jejuar com 7 anos, né? Mas complicado. Mostra a língua. Porque a gente acreditava que se mostrasse a língua, os pais conseguiam identificar se está de jejum ou não, né? Eu queria fazer um apontamento sobre os pilares, um pouco do ponto de vista antropológico, como a gente vem trabalhando, né? Que a gente, às vezes, como é que a gente entende? O Cher falou bem essa coisa do social, né? De que a religião é uma religião social que estabelece regras. Na semana passada até alguém me escreveu perguntando sobre o livro do Moz, né, o ensaio sobre a dádiva. Eu acho que não só sobre o Moz, né, que pensa nas trocas, na reciprocidade, aquilo que você dá, aquilo que você recebe, né, que estabelece essas questões. Mas, se a gente for notar, tem uma coisa do tempo e do espaço, que são categorias antropológicas, né, são categorias do entendimento, desde o tempo do Emílio Durkheim, a gente fala quais são as categorias sociológicas para a gente compreender determinada sociedade. Então, tempo e espaço na antropologia são duas categorias muito importantes. Então, a gente tem o calendário islâmico, né, que é o calendário lunar, que vai demarcar, por exemplo, o Cher acho que não disse, mas, por exemplo, o Hajj acontece no mês do Hajj. Né? Então, você tem o jejum no mês do Ramadã, né? Que é o 9º mês do calendário lunar. Então, se a gente for fazer uma análise, a gente sempre tem que ter em mente a questão do tempo, né? E a questão do espaço. Quer dizer, porque tudo está... Ele explicou bem a questão de porque tudo está voltado para Meca, no caso, está voltado para Kaaba, né? Que é o centro, né? É o coração da religião, né? É onde a religião, de certa forma, pulsa, né? Quer dizer, todo muçulmano sonha e deseja fazer o Hajj. Então, se a gente pensar, qualquer religião, você tem uma crença, você tem uma determinação, que é o pilar 1 de qualquer religião, que alguém que é de Umbanda, de Candomblé, acredita em determinadas coisas, alguém que é cristão acredita em determinadas coisas. Então, assim, a crença o que você acredita que vai modificar. Né? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar do sentido religioso, naquilo que você acredita.
quando você acredita, como é que você estabelece? Quer dizer, nós vamos à missa de domingo, o outro tem o sábado, o muçulmano tem a sexta-feira, né? Que tem a Salajuma, que é a oração principal, onde você faz a oração em comunidade, que é obrigatória aos homens. Novamente, você tem a questão do tempo e você tem a questão do espaço, né? A questão do zakat ou da sadaqa, que é a doação comum, quer dizer, você está atribuindo uma relação de valor para as coisas, não só o valor que tem o dinheiro, mas para quem que é aquele dinheiro, para quem que você está retribuindo, né? E isso no cotidiano islâmico, né? Eu lembro de uma ida minha à Turquia, que eu comprei uma caixa de bombom para uma família que ia me receber, eu comprei para as crianças, sabia que tinha criança, tive o cuidado de, quando eu saí do congresso, comprei uma caixa que não tinha álcool, fiquei procurando um bombom que não tinha álcool, que não tinha nenhuma substância que fosse que não fosse boa, né, que não fosse adequada, e levei a caixa de bombom. A pessoa ficou feliz, né, pegou a caixa e guardou. E no momento seguinte, assim, algumas horas depois, me convidou para ir à casa de uma outra pessoa. E levou a caixa de bombom que eu tinha acabado de dar. E deu a essa outra pessoa essa caixa de bombom. E eu fiquei pensando, bom, ela não gosta de bombom, bombom faz mal, eu fiz uma compra errada. E aí, quando ela entregou a caixa de bombom, ela disse, olha, foi a Franci, foi a professora que trouxe para você. Ela fez questão de dizer que aquela caixa que eu não tinha trazido para aquela moça que tinha acabado de ter neném, né, era uma visita para uma moça que tinha acabado de ter neném, eu não trouxe para ela, eu trouxe para os filhos dela, né? Mas ela fez questão de pegar aquilo que era meu, de certa forma, para dar. E eu fiquei muito tempo pensando sobre isso, sobre o ensaio da dádiva. Né? O que você dá para o outro? Você dá para o outro aquilo que é do outro, né? Aquilo que você acabou de receber do outro. Então, como é que ela podia me colocar dentro daquele grupo, daquela sociedade, que eu tivesse um determinado valor? Dizendo que aquele presente era meu. E era meu. De certa forma, ela estava correta. Aquela caixa de bombom foi comprada por mim. Então, isso são nuances que você vai aprendendo dentro da comunidade muçulmana, seja essa comunidade no Brasil, seja na Turquia, no Marrocos. Quer dizer, existe uma regra estabelecida de dar, receber e retribuir, que é estabelecido, que, assim, que é natural. Não é uma coisa que é forçada, vira algo que seja natural. E aí, o jejum, obviamente, isso fortalece, porque na quebra do jejum, que é o iftar, quanto mais quebra de jejum você oferece para o seu irmão, né, para as pessoas da sua comunidade, ou para as pessoas que não são da comunidade, eu lembro, durante a minha pesquisa de mestrado e de doutorado, que várias famílias muçulmanas me ligavam e diziam, Franci, venha quebrar o jejum hoje comigo. Eu não fazia jejum. E aí eu tinha que fazer jejum, porque era o mínimo que eu podia fazer, já que eu ia receber uma quebra de jejum. Como assim eu vou para uma quebra de jejum tendo comido o dia todo? Então, obviamente, eu acabava intencionando aquele momento, né, aquela experiência antropológica, para fazer sentido aquela quebra de jejum, já que eu estava recebendo uma coisa, é o dar, receber e retribuir. Então, a gente faz um pouco disso em campo, né, porque isso vai experienciando o que a gente está querendo passar e o que a gente está querendo aprender. A peregrinação, que é um tema que eu tenho investigado agora, que tem me interessado muito, é um tema clássico da antropologia. Victor Turner, né, assim, grandes teóricos da religião já trabalharam com a questão da peregrinação. Vários profetas. Peregrinar é uma coisa das pessoas que querem entrar em contato, não só com o seu próprio self, com o seu próprio eu, mas com algo que é muito maior a ele. Então, o peregrino sempre busca um sentido. Então, esse ato de peregrinar é um ato de reconquista. Se a Kaaba é o coração, é o centro, a gente pode dizer também que a Kaaba é o útero, né? O Cher acabou de dizendo, a pessoa que faz o Hajj intenciona fazê-lo de uma maneira correta, melhor e tudo mais, quando ele sai como se ele tivesse acabado de nascer. Então, a gente pode pensá-la como coração, mas também como útero, né? Porque a gente acaba de nascer, né? Quer dizer, é aonde pulsa de verdade o que a gente pensa como hayat, como a própria vida, né? Como a força vital. Então, só para vocês entenderem um pouco como é que a gente pega todos esses elementos islâmicos e a gente vai fatiando, né, em camadas, para a gente pensar antropologicamente. Quer dizer, faz sentido pensar a religião antropologicamente, socialmente, e tentar ver por que faz isso, não aquilo. Por exemplo, a questão da oração. Nesses 16 anos de pesquisa, várias vezes eu estava em casas de famílias, entrevistando ou participando de alguma reunião, alguma coisa,
as pessoas, ou a mulher, ou o homem, quem estivesse me atendendo, falou assim, olha, Francis, espera um pouquinho, eu vou rezar e já volto. Então, assim, não é uma coisa que... É lógico que ele está me dizendo, porque ele está me pedindo licença para se retirar e fazer a oração dele. Mas isso é comum, né? Isso é uma coisa que a gente... Quem é pesquisador de campo sabe que isso é uma coisa... É um hábito, né? Isso faz parte do cotidiano, não é uma coisa só prescritiva, né? É uma coisa que é feita, né? Para aquelas pessoas que estão na comunidade islâmica, né? Para aquelas pessoas que, de fato... estão nessa experiência religiosa. Então, param para fazer as orações. Então, porque geralmente você vai entrevistar a pessoa às 3h, deu 3h35, é a hora da oração, né? A oração da tarde. Então, você vai aprender a conviver com esses intervalos, com esses espaços, né? Agora a gente passa para a segunda parte. Vai ter intervalo? Vai fazer? Não, você que sabe. Não, você que sabe. Hoje você manda. Eu deixo você mandar hoje. Não, quem manda é a plateia aqui. Vocês querem 5 minutos de intervalo? O pessoal online vai dizer não. Então vamos fazer 5 minutos, tá bom? Bora que ela fica.